Espécies de posse, temos as posses que advêm de títulos, ou seja, posse que tem a origem de documentos, e posses que não possuem origem em documentos. As posses com documentos são aquelas conhecidas como ius possidendi, em que o possuidor ocupa aquele local, possui o bem em razão de um documento que assim o autoriza. E a posse que advém de atos, não documentais, são posses que advêm de apreensão, posses que advêm de ocupação, posses que advêm de justamente abandono pelo proprietário, e essa posse é uma posse que não está lastreada em documentos. As duas formas são protegidas e tuteláveis no direito, mas existe umas disputas que precisam de ser dirimidas apenas com base na apreensão fática, apenas na manifestação possessória. Nós precisamos de imaginar que o legislador deu preferência para aquelas situações em que existe o desempenho socioeconômico da posse, a função socioeconômica. E ela se desenvolve justamente por esse comportamento prático, essa habitualidade, e as ações possessórias são assim designadas. Elas são feitas para discutir em regra aquele que tem a melhor posse, e essa melhor posse é vista à luz da Constituição, da função socioeconômica, dessa ingerência socioeconômica do possuidor sobre aquela determinada posse ou exercício possessório de um bem móvel ou imóvel. É preciso não esquecer também que existe a proibição de se discutir ou se alegar ou se defender com base em títulos de domínio ou de propriedade. Então, um réu, por exemplo, ele é demandado em relação a um possuidor, esse réu é o proprietário, mas ele, na sua defesa, alega simplesmente que é o proprietário. Ora, a disputa não é sobre títulos aqui, a disputa começou com documentos. Então, existe aquela vedação, proibição da defesa do domínio nesse tipo de processo. Mas a jurisprudência e a doutrina têm admitido que haja essa discussão sobre documentos em duas hipóteses, duas situações. Quando existe uma dúvida sobre qual a melhor posse socioeconomicamente desenvolvida, ou seja, há uma dúvida probatória que impede o julgador de analisar qual a melhor posse, no sentido fático, no sentido prático, não no sentido documental, por enquanto, e nós temos posses que são discutidas com base em documentos também. Nesses casos, obviamente, não se proíbe que o julgador avalie documentos, até porque várias posses começam justamente por documentos e depois ela se desenvolve por apreensão física, por atos socioeconômicos práticos, e aí é preciso analisar também à luz de documentos, tá? Mas a regra, então, é não alegação da exceção de domínio. Não se pode alegar, não se pode defender simplesmente com base em título, porque esse réu vai perder com certeza essa ação possessória. É isso que quer recomendar a nossa legislação, tanto o Código de Processo Civil quanto o Direito Civil, eles regulamentam essas questões. Por isso é importante estudarmos, então, essa classificação, essa característica, essa espécie de posse assim conceituada com a presença ou não de título, tá certo, pessoal? Regra geral para a gente poder ingressar e dar continuidade ao nosso tema. Muito obrigado, até a próxima.